Boa noite, pessoal. Vamos aguardar um pouquinho para as pessoas irem entrando. Aí, já tem bastante gente chegando. Brincadeira, né? Marquei uma live em pleno feriado, aí depois já era, né? Não tinha como mudar. Bom, já tem aí um pessoal, vamos começar. Essa live hoje aí, eu agradeço a todos aí que estão dando um tempinho do feriado no final da noite aí para me ouvir e vamos ver se eu consigo agregar aí para vocês alguma coisa diferente para a gente começar a semana. Quem assistiu a minha live na semana passada viu que eu coloquei muito o fato da gente sempre tentar se conectar com o cliente através do problema dele, né? Demonstrar que a gente efetivamente a gente está preocupado com aquilo que importa para o cliente. E depois disso, a gente, com a razão, a gente busca, né, aquela solução necessária para aquele problema. Então eu vou começar minha live de hoje justamente por aí. E os negócios, todos os negócios hoje em dia, eles estão atrelados à razão e à emoção. Eu mesmo, quando comecei, alguns anos atrás, eu acho que muita gente nem sabe que eu tive uma loja de importados, era eu e um sócio, né? E a gente resolveu inovar na cidade tendo uma loja de importados. Aí vocês imaginam uma cidade do interior com uma loja de importados há mais de 20 anos atrás. Tecnicamente era uma sensação, porém a gente, por conta da nossa inexperiência, não tinha ainda esse controle da razão e da emoção. E um dia, o meu sócio, que gostava de andar de skate, me colocou uma ideia da gente comprar, né, tênis para skatistas. E vamos lá, né? Tênis para skatistas. Eu olhei, olha, vamos comprar, né? De repente pode ser uma boa, ele conhecia uma galerinha, enfim. Só que quando a gente compra tênis, é uma grade de tênis. Quando eu vi, chegaram 40 e poucos pares de tênis. O que aconteceu? Obviamente não vendeu nem a metade daqueles tênis, nem a metade, acho que 30%, 40%. Em consequência disso, a gente acabou, né, tendo prejuízo e prejudicando aquilo que efetivamente a gente vendia. Então, assim, ó, a vida ela é cercada de exemplos, né, de razão e emoção, desde um pequeno detalhe até um detalhe enorme dentro de uma sociedade, na vida da gente, enfim. Eu vou começar falando para vocês sobre a razão e a emoção na família dentro dos negócios. Hoje em dia, a gente tem muito um conflito de gerações. Tem um pessoal como meu pai, pessoas aí acima de 60 anos, que eles vêm de um mundo, há um tempo atrás, aonde as coisas são muito diferentes em hoje em dia, né? Porque hoje mesmo a minha filha estava brincando com o celular dela, foi me mostrar lá, era um aplicativo e ela não conseguia, ela marcava os números para telefonar. E era um telefone de girar, aqueles telefonezinhos da antiga, que tinha que rodar o 8 até o fim e bater. Ela está acostumada só com o celular. Essa geração de hoje em dia está acostumada em ter um resultado imediato. E a geração de 1970, 60, já vem num conceito de plantar e ganhar o resultado a longo prazo. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês de duas questões familiares que eu acho que serve muito para enaltecer esse assunto. Eu tenho um cliente e amigo nosso que ele tem um escritório de advocacia. E esse escritório de advocacia,
por muitos anos foi muito conceituado na Grande Porto Alegre. Eles atendiam e atendem ainda em menor proporção hoje um grupo muito importante de empresas na região. E eram 2 advogados, são ainda, né? Mas eles tinham uma sociedade e quando um dos sócios, o filho, veio a se formar, faz mais ou menos uns 5 anos, ele entrou para a empresa de advogados, né, em conjunto nessa sociedade. Passando 1 ou 2 anos, a sociedade acabou ruindo. Por quê? Porque aquele jovem advogado, ele entrou com um conceito. E o pai dele, obviamente, né, que já tinha um sócio, ele não conseguiu administrar essa questão e isso veio fazer com que o negócio deles automaticamente terminasse. Porque o pai, quando ele tem um filho numa empresa, ele fica numa zona muito complicada se esse filho efetivamente não respeitou todos os passos sucessórios, né, para chegar aonde o pai já está. E aí que a gente tem aquele grande problema do início das gerações. Eu tenho um cliente que tem 60 e poucos anos, estava numa situação difícil na empresa dele, e ele tem um filho com 30 anos. O que o pai imagina? Que ele sabe tudo, o filho não sabe nada, o filho acha que o pai não quer passar a empresa para ele, e ele automaticamente ele quer a empresa a qualquer custo. E o que é necessário nesses momentos dentro da empresa? De um terceiro. Tá? As empresas, efetivamente, familiares, não pensam e não chegam à conclusão de que um terceiro pode ajudar muito, seja ele um advogado, um próprio consultor dentro da empresa. Porque o que é o caminho nessa situação? O caminho nessa situação que eu coloquei foi eu, primeiro, conversar com o pai. Olha, se a gente não abrir espaço para o filho, automaticamente a empresa ela não vai se inovar. Porque tu não gosta de responder e-mail, tu não tem o WhatsApp, tu não tem um Instagram. E o mercado, ele evoluiu. Ele evoluiu. Aí quando tu chega para o filho, o que tu diz para o filho? Olha, o teu pai, ele não vai abandonar a empresa. Não adianta tu achar que ele vai entregar para ti e vai embora. Porque o filho está pensando, ó, eu vou assumir e vou tocar os negócios. Ainda mais quando ele é um negócio de sucesso. E as coisas não são assim. Daí tu coloca para o filho, ó, o teu pai efetivamente vai trabalhar até ele ter 75 anos. Que é o que uma pessoa nessa idade quer. As pessoas querem se sentir úteis. Não importa se é o pai que tem 75 anos ou o filho que tem 25, 30. A questão é todo mundo, de alguma forma, encontrar o seu espaço dentro do negócio. Encontrando o seu espaço dentro do negócio, acaba que todo mundo consegue dar o seu potencial de alguma forma para o negócio, seja familiar ou dentro de uma empresa, né, de grande porte. Agora a gente tem que saber respeitar espaço. Eu tenho um amigo meu que mora perto da minha casa e ele trabalha com a esposa, né? Eu fico pensando, eu nunca conversei com ele a respeito disso, né? Mas eu verifico que eles têm uma questão numa loja, eles têm uma loja de vestuário que é muito diferente, assim, parece que a esposa faz as compras, o marido fica responsável pela parte financeira e a parte administrativa. Já é um começo, porque no momento que tu tem dentro dos teus negócios uma questão familiar que envolve muita emoção e começa a ter um desgaste, automaticamente o negócio tende a criar muitos problemas no dia a dia e tu não tem como conciliar. E depois como é que tu faz quando tu vai para casa de noite? Tu vive aquela mesma vida. E isso prejudica demais os negócios, né? Eu tenho um case assim de como os negócios podem ruir pela emoção. Eu tinha
um cliente muito querido, que ele constituiu a empresa dele ao longo de uns 20 anos, né? Uma empresa conceituada na região, uma marca famosa. Há 20 anos o pessoal gostava de comprar nas lojas e ter um carnezinho, né? Porque o cartão de crédito não existia. Então ele tinha uma relação com os clientes dele de toda semana conversar com o cliente ia pagar a conta, ele voltava na loja, ele fazia outra compra. Isso funcionou muito há anos atrás. Hoje em dia, nem tanto. E como que tu muda esse conceito? Eu falava para ele, olha, Ciclano, vamos fazer o seguinte, vamos fechar uma loja que tu tem aqui na cidade e vamos abrir uma outra na outra cidade, porque tu já tem 4, 5 lojas dentro da mesma cidade, conquistou o mercado e a gente tem que inovar. Sabe o que ele me dizia? Não, eu não posso fechar a loja, porque se eu fechar a loja, o pessoal vai achar que eu estou enfraquecendo. Olha a ideia que esse cliente tem de negócios. A emoção está aflorada com ele. Ou seja, ele aprendeu que tem que somar para mostrar força. E hoje em dia os negócios não são mais assim. Ele tinha esse pensamento porque há 40 anos o comércio funcionava dessa forma. Hoje em dia, se tu tem 4, 5 lojas dentro de uma mesma cidade, quase que com certeza tu acaba, né, rodando as mesmas pessoas dentro do teu próprio negócio e cada vez, né, vai aquelas pessoas que compravam no teu cartãozinho lá, que tu pagava em 20 vezes, vão falecendo, vão morrendo, a nova geração não tem os mesmos hábitos e tu vem com isso a perder clientes. E ele não fechava de jeito nenhum. O que aconteceu com o negócio dele? Obviamente veio outras empresas com ideias mais inovadoras, começaram a entrar no mercado dele e ele começou a cada dia diminuir o potencial dele até terminar com o negócio. Também é verdade que às vezes a gente está muito bem num negócio e para tentar, ainda nessa questão familiar, ajudar a família, a gente comete pecados capitais, pecados muito importantes. Tem um outro cliente que ele tinha 2 lojas, vivia bem, viajava, estava sempre numa boa, me contando histórias, com dinheiro, e em certo momento um dos irmãos dele saiu de uma empresa e resolveu ser sócio dele. O que o irmão dele criou para ele no negócio? Uma ideia de que ele tinha uma empresa sensacional, que tinha que contratar, tinha que abrir em outros lugares, expandir, e de 2 lojas eles abriram mais 7 lojas, ficaram com 9 lojas. O que aconteceu? Os custos são muito diferentes, a concorrência é maior, o nível de reclamatórias aumenta, o risco tributário aumenta, os custos variáveis do negócio, o aluguel e etc. aumentam e, consequentemente, o risco do negócio dar errado aumenta também, e muito. E foi, obviamente, o que aconteceu nessa questão. Então, assim, quando a gente vai pensar em negócios e vai tentar trabalhar a emoção, porque todo mundo vende a emoção. O negócio de todos é vender a emoção, vender algo bom para alguém. Quando tu vai numa loja, tu chega numa loja, se tu quer comprar uma roupa, o vendedor, o dono da loja ou a dona da loja, ele tem que te vender algo para te sentir bem, seja o homem ou seja a mulher. Só que por trás daquele negócio dele, ele tem que saber ter a razão na hora de comprar. Imagina uma dona de loja, né? Uma dona de loja que todas as roupas que chegam, ela quer ter uma no seu guarda-roupa. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo, porque tu tem que trabalhar o teu público. Ou imagina um homem que tem uma loja
de algum hobby dele e que ele queira ter todos aqueles produtos que ele vende para ele. Essas coisas, elas acabam não dando certo nunca. Então, quando a gente vai montar um negócio, seja um escritório de advocacia, seja uma loja, a gente tem que pensar como a gente vai vender efetivamente esse sonho, mas a gente tem que entender de que forma a razão vai prevalecer no negócio. Eu coloco para vocês assim, ó, uma ideia, né? Uma ideia de... Eu gosto muito de emoção, gosto de fazer um churrasquinho, de estar com as pessoas, né? Você já parou para pensar que daqui a pouco tu pode montar, né? Tu pode fazer um evento para, né, de alguma forma, angariar negócios. Como é que tu faz? A emoção está no evento, criar um evento, ser um coquetel, fazer algo bacana, ter uma champanhe, ter um salgadinho, enfim, isso é emoção. Mas é a razão, porque o evento vai me dar custo. Onde é que está a razão aonde eu vou encontrar efetivamente um resultado para o meu negócio? Digamos que eu faça um evento só para os meus clientes. Isso aí nada mais vai ser do que alimentar o meu ego, fazer um evento, agradecer, agradar todo mundo, ficar dando um salgadinho para uma bebidinha para outra, mas e o negócio? O que vai resultar disso? Para mim não vai resultar nada. Agora, se eu fizer um evento, convidar um cliente meu lá de Caxias do Sul e gerar para ele um convite para mais 3, 4 amigos dele, porque o que acontece? O cliente que ele está lá em Caxias, eu não vou lá no evento do Leandro, no escritório de advocacia, por que eu não vou? Porque eu vou sozinho, não conheço os outros clientes. Aí tu gera, né, para ele uma emoçãozinha extra, algo que impacte para ele e fomente a ideia dele vir no evento. Pode trazer 3, 4 amigos teus. Aí se tu convida 20 pessoas, 20 clientes, e efetivamente tu faz com que esses 20 clientes tragam para ti 80 convidados, para que eles se sintam bem no evento, onde é que está o resultado disso? Está naquelas outras pessoas que eu vou atingir. Eu acabei fazendo um evento bacana, acabei agindo com a minha emoção, tentando trazer algo diferente ao que eu gosto, mas a minha razão foi buscar de alguma forma, um resultado ali na frente. Então, eu penso assim que praticamente, né, tudo envolve a questão da razão e da emoção nos negócios, né? Nós estamos vivendo uma época que os clientes, né, estão muito assoberbados assim com preocupações. E acho que essas preocupações elas acabam de alguma forma prejudicando muito os negócios. Hoje em dia, o cliente ele fica pensando em pagar conta, pensando em como vai terminar o mês dele, avaliando que o aluguel está muito caro e que o aluguel do outro da outra quadra diminuiu, não sabendo efetivamente como ele vai lidar com o amanhã. E na realidade essa pressão emocional que os negócios exercem faz com que todos os empreendedores em geral percam a qualidade de raciocínio para gerar melhores negócios. Porque se tu não está emocionalmente bem de alguma forma, se tu não está bem na tua casa, se tu não está bem no teu negócio, se tu não está bem no teu filho, se tu está todos os dias apagando um incêndio, tu não gera boas oportunidades. Não tem como gerar boas oportunidades. Eu costumo dizer que eu gero bons negócios quando eu estou tomando um cafezinho no shopping com um cliente. Se eu estiver tomando um cafezinho no shopping com um cliente, eu estou com a cabeça leve. E a cabeça leve, ele está conversando comigo, ele está falando algo e daqui a pouco eu tenho um start para dizer para ele. Agora, se eu estou lá dentro da minha empresa o tempo inteiro apagando incêndio, eu não vou gerar resultado. Não vou gerar resultado. E não vou gerar
novas oportunidades, o que é pior. Porque quando a gente está com a cabeça só apagando incêndio, a nomenclatura diz, a gente apaga incêndio, a gente não pensa no amanhã, a gente só pensa no hoje. E o pior, não gera resultado novo, não gera negócios novos. O pessoal mais jovem sai da faculdade, a primeira coisa que ele pensa é assim, ó, vou ter um escritório bacana. E eu quero que a minha mãe, ou vou fazer uma sociedade com fulano, e eu vou estar lá, se for aqui em Porto Alegre, na Padre Chagas, né? Se for em São Paulo, nos Jardins, ele quer ter o status, né? Só que o status é pura emoção, pura emoção. Porque o status, quanto que gera o status? Vamos abrir um escritório, a gente abre um escritório de advocacia, eu e mais 2 colegas. E a gente quer na Padre Chagas, o aluguel é 3 mil. Aí a gente vai ter 2, 3 salas, vamos ter que investir, vamos supor que a gente gaste 100 mil para montar esse escritório, divida aí para pagar em 48 meses, vai dar mais 2, 3. Quando a gente vê, a gente já tem uma saída ali entre internet, alguém, empregado, luz e tudo, 7, 8 mil reais para pagar. E aí, 7, 8 mil reais para pagar é quase que 300, 400 reais dia para se ganhar para pagar as contas. Né? A gente costuma não pensar nisso. E se a gente tivesse um escritório, em vez de montar e gastar esses 7, 8 mil reais, né, a gente iniciasse num coworking, marcando reuniões quando tivesse uma necessidade num coworking, né, e a gente fosse ao cliente atender ele. De repente pagar um cafezinho para ele no shopping, quanto a gente está economizando e automaticamente está sentindo as necessidades do mercado para ir se aperfeiçoando e, com o passar do tempo, montar um negócio com mais solidez. Eu mesmo, no início dos meus negócios, eu não tinha escritório. E o meu sócio de hoje, que é o Emerson, né, o meu sócio aqui no escritório de advocacia, ele tinha um escritório. E tu sabe o que eu fazia? Eu trabalhava com vendas. Então, eu gerava um negócio, eu ia lá, vendia em determinada loja, surgia uma oportunidade para mim, eu vinha, trazia um negócio para ele e ganhava um percentual. E ele trabalhava no escritório. Hoje a gente é sócio. Mas eu passei assim 3, 4 anos. Né? Só que hoje em dia a gente tem uma preguiça enorme de buscar possibilidades, de avaliar possibilidades que estão à nossa frente. Eu falei esses dias no salão de beleza, né, que um salão de beleza é um profissional que efetivamente todos nós estamos sempre lá, todos, né? E num salão de beleza rodam pessoas por lá que têm várias necessidades. Todos nós, de alguma forma, se tu é dentista e está me ouvindo, se tu tem uma loja de roupa, se tu é um advogado como eu, ou se tu tem qualquer outro tipo de negócio, tu tem sim possibilidade de propor negócio para outras pessoas. E propondo negócio para outras pessoas, tu gera mais possibilidades para te ganhar dinheiro. Muito mais possibilidades. E é isso que falta para as pessoas, tá? Tentar aliar essa emoção toda de ganhar dinheiro com a razão de saber aonde procurar essa grana toda. Porque todo mundo muito ganancioso, todo mundo quer ganhar dinheiro. Agora, ficar atento às oportunidades que estão ao redor, as pessoas têm um pouco de preguiça. Buscar as alternativas para fazer dinheiro, as pessoas não querem. Né? Eu estou cansado de ver situações onde as pessoas primeiro querem saber quanto é que vão ganhar, para depois o que elas vão dar em troca. Uma colega minha de trabalho, que não é formada, né, esses dias ela me perguntou como que ela poderia ganhar, né, comissão como os advogados. Porque os advogados do meu escritório ganham uma comissão um pouco diferente dos estagiários. O que eu coloquei para ela? Eu coloquei para ela que talvez, né, ela pudesse ganhar até mais do que os próprios advogados.
Basta ela criar um tipo de negócio e me propor. Porque todo mundo pode fazer negócio com todo mundo, é isso que eu insisto. E aí eu coloquei para ela assim, ó. Tem seguro de carro? Teu pai tem seguro de carro? Eu tenho seguro de carro? O teu vizinho deve ter seguro de carro? Teu tio pode ter seguro de carro? Quase todo mundo na vida tem seguro de carro. Se a gente efetivamente fizer um contato com os nossos amigos, o nosso network, as nossas possibilidades, e fazer lá uma listinha com 50 corretores de seguros, e falar com esses 50 corretores de seguros, aqui é o Leandro, eu sou amigo do fulano aí que faz seguro contigo, estou fazendo um contato porque eu tenho um serviço para te oferecer. E o serviço seria gerar a recuperação do DPVAT, que é quando existe um sinistro, né, um acidente com alguém e automaticamente essa pessoa está assegurada. O que vai gerar isso aí? Vamos supor que o nosso escritório cobrasse 20%, 25%. E isso desse uma rentabilidade de R$3.000 para o escritório. Se tu oferecer lá para aquele corretor de seguro R$1.000 por captação, olha bem, eu não tenho esse negócio hoje no meu escritório. Eu não tenho. Se eu oferecer 1.000 para ele ganhar 2, já está bom. Imagina se de 50 corretores de seguro, de 50, na realidade, eu conseguir fazer negócio com 10%. 10% são apenas 5 corretores. Se esses 5 corretores e tiver um sinistro por semana, ou vamos pensar um sinistro por quinzena, porque eles têm muito mais sinistros, e me passar 2 sinistros por mês, eu automaticamente tenho 10 sinistros, eu tenho 20 mil reais de honorários e eu dei 10 mil para os corretores, 2 mil para cada um, ou se um me deu mais ou não, né, aquele ganhou mais. Agora eu gerei um negócio novo, de algo que está na minha frente, assim como o salão de beleza. Então as parcerias hoje em dia é o melhor negócio que tem. Hoje a pandemia nos ensinou que é necessário estar inovando a cada momento. A cada momento é necessário inovar. Eu estou vendo aqui que há uma pergunta para mim. Minha dificuldade de prospectar cliente parece ser desesperada. Preciso mudar meu pensamento. Vocês já me ajudaram a perder a vergonha. Olha só. Essa amiga nossa, ela está dizendo que ela tem dificuldade de prospectar cliente e parecer que ela é interesseira. O que eu disse na minha outra live? Tá? É muito importante, a Jéssica e Caetano, né? É muito importante vocês focarem que em vez de tu se apresentar para o cliente com interesse financeiro, ou que tu está desesperado pelo negócio, tu deve aí sim usar a emoção. Aí é o momento de usar a emoção. Se demonstrar interessada pelo problema dele, pela dificuldade ou por aquilo que é necessário para que ele tenha um resultado. Vamos supor que tu seja advogado ou tu é dentista. Às vezes tu é dentista, né? Eu vou falar de dentista então porque eu sou cliente, né? Eu não sou o dentista. Mas assim, ó, se eu chego lá no dentista, quebrei a pontinha do meu dente e fiquei desgostoso no feriado. Eu chego, aquele dentista, a primeira coisa que ele faz é gerar uma solução para mim, mas me dá um algo mais. Leandro, eu tenho uma resina aqui para a ponta do teu dente, mas eu estou vendo que bom que tu veio aqui, eu tenho um produto que vai ajudar a clarear os teus dentes, eu te dou aqui junto, não vou te cobrar nada. Eu já saio de lá satisfeito. Então, assim, quando a gente vai apresentar, Jéssica e Caetano, sabe, uma solução para um cliente, a gente não tem que estar desesperado e a gente não tem que estar achando que a gente parece interesseiro. A gente tem que estar preocupado em primeiro demonstrar interesse pelo problema dele. Se a gente tiver um carinho pelo problema dele e depois, com a razão, encontrar a solução e resolver, tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu, às vezes, eu costumo ir a restaurante, eu nunca reclamo do garçom. Nunca reclamo. Eu posso até ir embora do restaurante e não voltar, mas eu nunca reclamo dele, até porque ele está trabalhando lá e a gente tem que respeitar. Mas vamos imaginar, e já aconteceu comigo, tá? Já aconteceu,
Vamos imaginar que tu chega num restaurante e tu pede. Primeira coisa, eu quero uma cerveja que a marca tal original. Até falei o nome, não deveria, né? Eu não sou bom nessas coisas de live aí, ó. Então já fiz uma propaganda. Mas enfim, olha só, pedi a cerveja, não tem. Aí eu peço uma outra cerveja, não tem. Aí eu já fico, né? Puxa vida, né? Pedi duas, não tinha. Então me dá um camarão que está aqui no prato. Hoje nós não temos camarão. O que tu pensa? Eu vou embora. Agora tu imagina, e já aconteceu comigo, se o garçom chega assim, seu Leandro, a gente não tem a sua cerveja, mas a casa vai lhe dar uma caipira, o senhor pode escolher, a gente lhe pede desculpas, e assim o senhor escolhe um prato que o senhor acha assim, nós vamos fazer hoje uma cortesia para o senhor. Está resolvido o problema. Porque todo mundo gosta de ser bem atendido. E o que o dono do restaurante fez nesse momento? Né? Ele teve uma atitude de muita razoabilidade, que ele imaginou, meu negócio não tem isso, não tem aquilo, eu vou tentar manter o cliente, né, agradando ele, dando algo para ele, mas agindo com a razão. Pior, eu já fui num restaurante uma vez, em Fortaleza, que eu cheguei e eu pedi a mesma situação, pedi lá uma determinada, não foi em Fortaleza, foi em Natal. Eu vi que o André passou por aí, um amigo meu lá de Natal, foi lá em Natal. Eu cheguei lá e eu queria comer uma comida e o dono do restaurante, não, tu tem que comer essa. Eu digo, não, mas eu quero essa aqui. Não, mas é essa aqui que tu tem que comer. Aí eu, puxa vida, né? Aí tentei desdobrar lá e tal, daí eu pedi uma bebida, ele, não, essa aí não, a boa é essa aqui. Não tem como, não tem como. Ninguém gosta desse tipo de tratamento. Ninguém gosta de ser maltratado. Então a minha dica para te fazer negócios não é tu se preocupar em se demonstrar como interesseiro ou como desesperado. E sim tu te demonstrar como uma solução para aquela pessoa, mas mostrar interesse pelo problema dela, interesse. E a gente pode levar isso para qualquer tipo de segmento, porque às vezes tu tem uma loja e eu chego numa loja lá e vou comprar um determinado sapato, não encontro o meu sapato, nada impede que o dono da loja pegue os meus dados, ainda que eu não compre o sapato, e ele tente encontrar algo que eu goste, me ligue ou que me dê um bônus. A gente tem que procurar soluções. Se a gente não procurar soluções, a gente não chega em lugar nenhum. E voltando àquela ideia dos jovens, quando eles abrem um negócio e efetivamente... Deixa eu ver aqui, tem umas perguntas aqui que me passaram. Eu tenho uma equipe de suporte, eu estou chique. Sim, o mercado está em constante mudança. O empreendedor tem que sempre estar atento às novas oportunidades. Isso aqui é verdade. Tanto é que na pandemia, né? Muitas lojas tiveram prejuízo, eu comecei falando, né, sobre isso. A grande maioria dos meus clientes, né, se prejudicou muito, está ainda muito abalado financeiramente, né, mas teve alguns negócios, né, que geraram novas oportunidades. O mercado de delivery, por exemplo. Os meus clientes, restaurantes que puderam trabalhar com delivery, eles cresceram muito nesse período. Cresceram muito. Hoje eu mesmo estou fazendo uma live. Eu não fazia live. Só que o mercado está muito digital. E aí eu não vou entrar nessa onda, eu sou obrigado a entrar nessa onda, senão eu fico para trás. Eu preciso estar em constante reciclagem das coisas que se oportunizam no mercado, né? Então, realmente, né, a gente tem que estar muito atento às mudanças do mercado, mas eu te diria o seguinte, sempre há oportunidades aonde tu não imagina. Nessa crise, por exemplo, eu tenho assim, 50% dos meus clientes
eles efetivamente ficaram mal, né? E aí a gente às vezes assim, ó, eu preciso de um crédito para reagir nos negócios. Onde é que está o crédito? Os bancos estão complicando, o banco não me dá, tem que ter tanto de garantia aqui, tem que ter tanto de garantia lá. Mas olha só, o governo suspendeu o pagamento dos impostos. Vamos supor que tu é uma empresa, tá? Vou dar um número aqui genérico, assim, para a gente ter, né, pelo menos a título de exemplo. E eu tenho um cliente assim. Vamos supor que o cliente vende lá 1 milhão por mês, tá? Nessa crise ele ficou com a venda dele 500, 400 e com todos os outros pagamentos deles ativos. Então, se ele tinha uma rentabilidade de 6 a 7%, que é o que o mercado oferece, ele está tendo um prejuízo médio de 300, 400 mil para manter a empresa dele aberta, que é um buraco enorme no negócio dele. Agora, vamos lá. Ele está me dizendo que a pandemia chegou, que os negócios estão horríveis, que ele não consegue captar nos bancos face a todas as necessidades que os bancos cobram, tipo, eu preciso de uma garantia real, tem que assinar o fiador aqui, e ele está com os cabelos em pé. Bom, eu não tenho o que fazer. Aí a gente tem que ter uma alternativa. Vamos pensar, o governo te disse, e disse para todos os empreendedores, que os impostos federais poderiam ser suspensos. Esse meu cliente paga 100 mil reais de imposto médio. Bom, tá aí o dinheiro dele. Se ele ficar o ano inteiro sem pagar imposto, o que vai acontecer? Ele vai captar 1 milhão de reais. Ele vai gerar o negócio dele sem efetivamente pegar dinheiro no banco, sem dar garantias reais e vai ficar com aquela dívida fiscal. Bom, estou com aquela dívida fiscal, beleza. Vai ter execução, vai ter prejuízo esse ano? Não. Ainda não vai ter, porque o governo também com a pandemia não sabe exatamente o que vai fazer e ele não está executando nada. E nem os fóruns estão abertos para esse tipo de execução. Então, ele captou o dinheiro. Bom, captou. Não precisou pegar no banco. Resolveu o problema pontual dele. Aí, quando chegar no final do ano, porque essa conta vai chegar, a razão tem que funcionar. Por quê? Porque ele pegou 1 milhão de reais, ele vai ter que pagar de alguma forma. Só que ele tem que enxergar que esse 1 milhão que ele não precisou pegar do banco, ele tirou de uma oportunidade que surgiu nos negócios dele e ele vai pagar. E vai pagar como? É quase que 99% que o governo vai apresentar um refis. E esse refis ele vai pagar em 120 meses. Ou se ele quiser pagar com desconto, à vista, enfim, ele vai ter a oportunidade, mas ele vai poder parcelar, muito provavelmente com juros muito menores do que seriam no banco, porque geralmente os juros do governo, nesses casos, são juros menores do que os bancos, ele vai pagar em 10 anos. Qual é o valor que ele consegue captar no banco hoje, se não for imobiliário, que ele paga em 10 anos, sem garantias? Não tem como. Mas ele aproveitou o momento da pandemia, aproveitou a oportunidade que surgiu e dessa oportunidade ele fez o capital dele. Mas também poderia ser diferente, né? A gente está aqui para ensinar todos os empreendedores. Eu disse para alguns clientes meus que estavam bem no mercado, saudável, no positivo, olha, é o momento para te chorar. É o momento para te chegar agora e dizer para o teu fornecedor que tu não tem como pagar. Não é porque tu não tem como pagar, mas é que tu aproveita a oportunidade. Aí tu diz para ele, preciso pagar em 10 vezes, ele vai te parcelar. É uma oportunidade. E eu costumo dizer que nos negócios, tá, a gente aproveita todas as oportunidades que estiver, desde que elas sejam geradas por instituições, digamos assim, bancos, os impostos estatais, que eu te falei. Nós não podemos, né, gerar um prejuízo para uma pessoa. Tipo, eu não vou deixar de pagar um fornecedor que, obviamente, né, vai lá no fim prejudicar a família dele e tal. Isso a gente tem que ter um cuidado. A gente tem que fazer negócio
para a gente aproveitar as oportunidades, mas pensando lá na frente nos outros também. Porque isso vai fazer com que a vida inteira, tu entre em qualquer lugar de cabeça erguida. E isso é a coisa mais importante que tem. A gente geralmente aprende isso na nossa infância com os nossos pais. E não tem coisa melhor no mundo do que isso, né? Eu vou ver mais uma pergunta aqui, porque senão eu vou ficar depois sem tempo, né? Em tempos de home office, abre possibilidades para reduzir os status de escritório. Olha só, a Priscila me faz uma pergunta aqui, que se em tempos de home office, né, abre possibilidades de reduzir status de escritório. Olha, eu acho que o home office serviu para nós repensar muitas coisas, porque assim, a gente chegou a uma conclusão de que a gente realmente pode trabalhar em casa. E se a gente pode trabalhar em casa, a gente pode ter um tempo a mais para nós. Eu vi a Marcela aqui, ó, antes eu estava falando de negócio, a Marcela e o Estevão são um exemplo assim fantástico de um casal, no meu ponto de vista, que consegue separar a razão da emoção, trabalhar com uma harmonia maravilhosa. Tu chega lá no empreendimento deles, tu é muito bem atendido e tu vê que cada um deles tem um espaço dentro do negócio, que era o que eu estava falando antes. Eu não pude deixar de colocar isso aí, porque a Marcela acabou de passar por ali, né? E eu me lembrei do negócio que eles têm. Voltando para a pergunta da Priscila, se o home office mudou assim, o status dos escritórios. Com certeza, tá? Grandes empresas estão reduzindo os seus escritórios, diminuindo. Eu, sinceramente, cheguei a pensar assim, ó, em reduzir o meu escritório a 20%. Quando eu falo 20%, não é 20% do pessoal que trabalha comigo, muito pelo contrário, é 20% da minha estrutura. Hoje eu tenho uma estrutura que eu comporto 8, 10 lugares para trabalhar, 10 advogados comigo, mas de repente eu poderia ter uma estrutura apenas de uma sala de reunião, que é o que efetivamente a gente pensa, né, quando vai num escritório de advocacia, é numa sala de reuniões. E eu poderia ter uma ilha de trabalho assim muito pequena para 3, 4 pessoas e trabalhar numa fórmula, né, mais home office. Deixo 3, 4 trabalhando em casa, 3, 4 no escritório e assim a gente vai fazendo. Isso aí trouxe também duas coisas, tá? Que é a razão e a emoção, o home office, tá, Priscila? Duas coisas muito importantes. Primeiro, quem conseguiu aproveitar isso gerou uma qualidade de vida melhor. Tipo, eu acordo mais cedo, faço um exercício, dou uma caminhada, estou com o meu celular, enfim, tu consegue trabalhar assim. Agora, teve muita gente que acabou trabalhando em casa, se estressando mais com os filhos, com o marido, com a esposa, e olha, pasmem, tá? Eu tenho 4 ou 5 clientes que se separaram nessa época de pandemia, fora amigos. Porque aí a gente volta naquilo que eu falei antes. Se nos negócios a gente tem que saber separar o espaço das pessoas, desculpem, na nossa vida pessoal também. Se a gente não separar esses espaços, vai ruir a vida pessoal também. E se começar a ruir a vida pessoal, começa a ruir a vida profissional. Ninguém consegue tocar negócios e vida pessoal tudo atribulado. Eu, no início da live, eu falei justamente isso para vocês. Os grandes negócios, eles acontecem quando a gente está com uma cabeça boa, né? Pô, tô vendo um monte de risadinha ali, ó. Eu devo ter perdido ali o que aconteceu. Eu até vou ver aqui se o meu grupo de apoio aqui me conta aí o que é esse monte de sorriso aí, porque eu acho que eu perdi. Me ajuda aí, Gai. Mas assim, se a gente respeitar o espaço das pessoas, a coisa já flui muito melhor. E nesses negócios familiares é muito difícil, porque
os filhos efetivamente eles querem, se tu tem um negócio bom, ele já quer sair ganhando, porque essa geração ela mais jovem, ela tem um start, uma pegada diferente, mas efetivamente é preciso respeitar o espaço dos mais velhos, os mais velhos têm que respeitar o espaço dos mais novos. Se tu é casado, tu tem que respeitar o espaço da tua esposa e a tua esposa do teu marido dentro do negócio, assim como a gente tem que respeitar o espaço dos nossos colaboradores. Então eu acho assim, ó, tudo para dar certo é uma questão da gente poder respeitar as pessoas. Foi assim que eu falei na outra live, né? Que respeitando as pessoas, se preocupando com as pessoas, a gente gera negócio. Eu te diria que essa live, a razão e a emoção, também passa por isso. Porque todo negócio é vender uma emoção. Todo negócio. Tu tem uma loja, tu quer vender uma emoção para o teu cliente, uma roupa bonita. Tu tem uma loja de carro, tu quer vender um carro que é o sonho do teu cliente. Tu vai ser um advogado, parece que o advogado é aquele assim, ó, que é nos piores momentos. Mas também não é assim. O advogado também pode te gerar resultados que vai te deixar satisfeito ali na frente. Assim como o dentista, assim como o arquiteto que arruma a tua casa. Então assim, ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu bato sempre nessa tecla, é respeitar as pessoas, né? Respeitando as pessoas a gente chega em qualquer lugar, né? Bom, deixa eu ver se tenho mais uma perguntinha aqui. Ter mais razão do que emoção, né? Eu acho que o Michel, né? Um abração pro Michel aí, meu parceiraço de negócio aí. Amanhã ele tem uma live de manhã, 11h05. Depois dessa live eu vou marcar ele aí, confira lá, que tem bastante ideia bacana pra gente. Bom, eu acho que o Michel está me perguntando assim, se devo ter mais razão do que emoção, né? Aí eu já acho que tudo depende. Tudo vai depender daquilo que a gente está vivendo em determinado momento, né? Eu já vivi muitas histórias assim que eu tive que ter muito mais razão do que emoção. Mas a gente sabe que efetivamente a emoção vive com nós todos os momentos. Eu, antes de fazer uma live, eu estava me perguntando por que eu marquei essa live no feriado. E agora, né? Vou ter que resolver, vou ter que fazer essa live. E eu marquei ela com a emoção. Eu nem pensei e marquei numa segunda-feira. Aí, com a razão, eu vou aqui, vou ter que fazer ela de qualquer jeito e resolver. E estou satisfeitíssimo porque tem bastante gente aí comigo, isso aí me enaltece. Eu fico muito feliz que tem uma galera aí muito bacana e tem muitas perguntas, mas eu sou, Michel, um pouco mais razão te respondendo, um pouco mais razão, né, do que emoção. Não que eu não tenha aquele ímpeto para fazer os negócios, assim, tanto é que a minha live lá, a minha emoção me carrega nos negócios. Mas na hora de pesar o final de tudo, a razão vai ter que imperar, porque a razão no escritório de advocacia é fundamental, a razão numa loja de roupas lá, que agora aí passou a Marcela ali, tu imagina se começar a comprar todas as roupas que ela gosta e não efetivamente o que os clientes querem. Não tem como. Então eu acho que no final de tudo, para negócio, a razão finaliza, tá? Ela acaba finalizando, mas a emoção é o start. Eu acho que tudo passa pela emoção e finaliza em negócios na razão. E olha, eu provoco vocês a fazerem esse evento que eu sugeri, que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer um evento assim que acabar a pandemia, vou convidar 20, 30, 40, 50 clientes e vou convidar convidados dos clientes para um evento e vou provar para vocês esse ano que nesse evento eu vou fechar mais do que 10 negócios. Mais do que 10 negócios. Para vocês verem como aliar a emoção, uma coisa bacana, algo que vai encantar as pessoas, com a razão,
de chamar convidados do teu convidado para que ele se sinta bem e vá no teu evento e que tu consiga proporcionar para eles o teu conhecimento, as tuas experiências, tu vai chegar em muito mais pessoas e a tua possibilidade de fazer negócio vai ser muito maior, né? Eu acho que isso aí é fundamental, é fundamental. Um abração aí, ó, para o Lucas, para o Sérgio, para a Roxane, para o Osvaldo. Tem uma galera aí bem bacana aí acompanhando. Eu vou agora ir para o final aqui da live, né? Vou passar aqui o finalzinho aqui que eu tinha preparado para vocês, que é efetivamente o que o Michel acabou de me perguntar, né? Olha bem, eu marquei aqui para mim o meu último item, tá? O último item da live, a razão, mas atrelada à emoção. Invista em pessoas. Invista em pessoas. A gente só chega a algum lugar com alguém. Sozinho ninguém ganha nada. Sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Troque experiências. Faça negócios com outras pessoas. Dê uma parte do seu negócio, do seu percentual para outra pessoa. Valorize as pessoas. Hoje a gente vive uma pandemia. A gente não pode ter contato com pessoas, mas o que a gente mais tem vontade é ter contato com pessoas. As pessoas nunca caem de moda. As pessoas sempre vão ser o start do negócio. A emoção das pessoas gera o resultado que a gente quer nos nossos negócios. Não esqueçam disso. Invistam em pessoas. O teu network de negócio pode estar em qualquer lugar. Ele pode estar numa viagem. Eu fiz uma viagem uma vez para a praia, num outro estado, e eu estava lá, parado na beira da praia, e daqui a pouco um senhor lá olhou para mim: "Ah, tu é promotor de justiça". Daí eu olhei para ele, né? Não, mas né, tirou perto, né? Ele porque todo promotor de justiça é entojado. Daí eu tive que dar uma risada, né? Deve ter me achado antipático. Aí a gente fez uma amizade com um casal, tá? Ele é uma pessoa que deve ter uns 60 e poucos anos hoje, a esposa dele também, e aí estava eu, minha esposa e minha filha. A gente fez uma amizade com ele, eu já visitei ele em Minas Gerais, ele já nos visitou em Porto Alegre, e ele é um juiz. E um certo dia ele me indicou um cunhado dele, que trabalhava efetivamente na cidade lá em Minas Gerais, um perito contábil, né, que atendia grandes empresas, e eu efetivamente tinha um amigo em comum que estava saindo de uma grande empresa em São Paulo, que eu automaticamente poderia fazer um negócio com esse perito, dessa amizade que eu tive lá na praia, num dia de verão, né? Então assim, ó, pessoas, gente, pessoas vão te dar o resultado. Pessoas vão fazer com que tu chegue longe. A gente só vai chegar lá com pessoas. Network, amigo de futebol. Todos os meus amigos são clientes. Claro que tem uns aí, né, que só me ferram, né? Só fazem bobagem. Mas eles acabam te indicando. Eles vão te indicar para algum lugar. O amigo que te conhece na praia, ele pode gerar um negócio. O teu corretor de seguro pode gerar um negócio. O cara que corta o teu cabelo pode gerar um negócio. Na escola onde teus filhos estudam, pode surgir um negócio. Esteja atento. Tudo pode ser uma oportunidade de negócio. E essa oportunidade de negócio, voltando a uma pessoa que me perguntou lá que ela não sabe se vender e tal, a gente tem que ter um cuidado. A gente não precisa assim, eu tenho uma loja de roupa, toma aqui um cartãozinho, vou te mandar a roupa semana que vem. Não é assim. A gente conversa.
Ah, o que tu faz? Ah, eu tenho uma loja. O que tu faz? Ah, sou advogado, eu sou médico. Aí tu ouve lá outra pessoa conta uma história. Tu tem que estar atento. E estar atento não quer dizer que tu está desesperado. Estar atento é ser um bom observador, observar as oportunidades, estar apto a desafios e a conquistar negócios, tá? A conquistar negócios. A gente só vai conquistar negócios se a gente estar apto e atento. E eu vou fazer uma última pergunta. Tem como ser empreendedor sem falar? Sem buscar o negócio? Não existe. Empreendedorismo é isso, é empreender, seja na advocacia, seja numa loja, seja inclusive numa carreira pública. Se tu quer fazer uma carreira pública e tu não quer ser um advogado, tu vai ter que estudar. Tu vai ter que empreender de alguma forma naquilo ali. Investir em grana, investir em cursinho, fazer com que a tua vida mude para te chegar onde tu quer. Ninguém faz nada parado mais. Ninguém. E o mundo, a cada dia nos mostra que nós não podemos ficar de braço cruzado. Acredite em vocês, né? Busquem as oportunidades estão muito perto de vocês, eu tenho certeza absoluta disso, absoluta, e eu tenho certeza que se vocês pegarem um pouquinho dessa live e colocarem na semana de vocês, alguma coisa, algum resultado vai ter prático, eu espero para vocês, e que se vocês não façam um negócio, façam uma pessoa feliz do outro lado, de alguma forma, demonstrando o interesse que vocês têm pelas pessoas, porque investir em pessoas vai gerar esse resultado. Eu agradeço aí, muito obrigado a todos aí, né? Fico muito feliz, muito honrado com a presença de todos, né? E espero poder contar com vocês aí na próxima live. Um beijo aí no coração de vocês e uma ótima semana a todos. Muito obrigado de coração. Ô, Léo. Como é que eu faço para salvar aqui, ó? Tem um lance agora.